A adoção é um processo que visa proporcionar a crianças e adolescentes um ambiente familiar quando, por diversas razões, eles não podem ou não devem permanecer com seus pais biológicos, mais do que simplesmente um ato de afeto ou caridade. A adoção é um instituto jurídico que garante à criança adotada os mesmos direitos e deveres de um filho biológico. Para os pais adotivos, há também o reconhecimento de direitos e a imposição de responsabilidades em relação ao filho adotado. Neste vídeo, abordaremos com detalhes os direitos e deveres dos filhos adotivos e adotantes, explicando as nuances do processo de adoção no Brasil e como esse importante ato de filiação promove o bem-estar de crianças e adolescentes. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário com dúvidas ou experiências, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais informações sobre adoção e outros direitos familiares. A adoção, em termos simples, é o ato pelo qual uma pessoa ou casal assume legalmente a paternidade ou maternidade de uma criança, com todos os direitos e deveres associados à filiação. Diferentemente da guarda ou tutela, a adoção rompe o vínculo jurídico entre a criança e seus pais biológicos, criando um novo vínculo entre a criança e seus pais adotivos. O principal objetivo da adoção é garantir que a criança ou adolescente seja criado em um ambiente familiar adequado, onde possa desenvolver-se de forma saudável, recebendo cuidados, amor, educação e estabilidade. A adoção é um ato de responsabilidade, e o processo legal tem como prioridade o bem-estar do adotado, assegurando que o lar adotivo seja o melhor possível para seu crescimento. O processo de adoção no Brasil é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e envolve diversas etapas que visam garantir que a adoção seja realizada de maneira adequada, tanto para a criança quanto para os pais adotivos. O primeiro passo no processo de adoção é a habilitação dos interessados. Para isso, os candidatos a pais adotivos precisam se inscrever no cadastro de adoção, passando por uma série de avaliações psicossociais e jurídicas conduzidas por equipes técnicas do Poder Judiciário. Essas avaliações são fundamentais para verificar se os pretendentes têm condições emocionais, psicológicas e financeiras de acolher e cuidar de uma criança. Além disso, também é verificado se há uma real motivação para a adoção e se os adotantes compreendem plenamente as responsabilidades envolvidas. Exemplo: João e Maria, um casal que não pode ter filhos biológicos, decidiram adotar uma criança. Eles passaram por um processo de habilitação que incluiu entrevistas com psicólogos e assistentes sociais, além de visitas domiciliares para avaliar o ambiente familiar. Apenas após essa aprovação, eles puderam ser incluídos no cadastro de adoção. Após a habilitação, os futuros pais adotivos aguardam ser chamados para conhecer uma criança disponível para adoção. A escolha da criança a ser adotada não é baseada no desejo exclusivo dos pais adotivos, mas sim nas características da criança, levando em conta a compatibilidade com o perfil aceito pelos adotantes. O sistema de adoção brasileiro prioriza a adoção de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade, seja por terem sido abandonados ou por viverem em abrigos sem a possibilidade de retorno aos pais biológicos. Uma vez que os adotantes são apresentados à criança, inicia-se um período de convivência. Esse período, chamado de guarda provisória, permite que pais e filhos construam laços e adaptem-se à nova realidade familiar. Durante essa fase, há um acompanhamento da equipe técnica do Judiciário para garantir que a integração está ocorrendo de forma positiva. Se a adaptação for bem sucedida e todas as condições legais estiverem atendidas, o processo de adoção é formalizado em uma audiência, onde é emitida a sentença de adoção. No Brasil, a adoção plena é a forma mais comum de adoção. Isso significa que, após a adoção ser formalizada, a criança adotada passa a ter todos os direitos de um filho biológico, incluindo a modificação do sobrenome, a inclusão no registro de nascimento e os direitos sucessórios. Uma vez concluída a adoção, o vínculo com a família biológica é completamente rompido, tanto em termos legais quanto em termos de direitos e deveres. A criança passa a ter todos os direitos em relação aos pais adotivos, que, por sua vez, assumem as mesmas responsabilidades que teriam com um filho biológico.
Uma das principais características da adoção é a igualdade de direitos entre filhos adotivos e biológicos. O Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram que, uma vez realizada a adoção, a criança adotada tem os mesmos direitos que qualquer outro filho. Isso significa que, a partir da adoção, os filhos adotivos passam a ter direito à convivência familiar, à herança e à proteção integral, entre outros. Os filhos adotivos têm o direito de ser tratados de forma igual aos filhos biológicos em todos os aspectos da vida familiar e legal. Isso inclui o direito à educação, saúde, moradia, carinho e convivência familiar, bem como o direito de participar das decisões familiares e ser respeitado por sua individualidade. Exemplo: Marcos foi adotado por seus pais ainda bebê. Ao crescer, ele foi tratado exatamente como seus irmãos biológicos, com os mesmos direitos e obrigações dentro de casa, participando das atividades familiares e recebendo os mesmos cuidados e apoio para sua educação. Um dos direitos mais importantes dos filhos adotivos é o direito sucessório. Quando os pais adotivos falecem, os filhos adotivos têm os mesmos direitos à herança que os filhos biológicos. Isso inclui tanto bens móveis quanto imóveis, além de outros ativos que os pais possam deixar. Esse direito é garantido pela legislação brasileira, que não faz distinção entre filhos biológicos e adotivos em questões de herança. Isso significa que, no falecimento dos pais, o filho adotivo participa da partilha de bens em igualdade de condições. Outro direito fundamental dos filhos adotivos é o sigilo em relação às suas origens biológicas. Se assim desejarem, a adoção, especialmente nos casos em que a criança é adotada ainda pequena, pode ser cercada de questões emocionais complexas. Muitos pais adotivos optam por contar a verdade sobre a adoção para seus filhos, promovendo uma relação de confiança e abertura. Mas essa escolha deve ser feita com muito cuidado e sensibilidade. A legislação brasileira permite que a criança ou adolescente adotado tenha acesso às suas informações biológicas, caso deseje, mas também garante a privacidade sobre esses dados. Os filhos adotivos têm o direito de crescer em um ambiente familiar estável e amoroso. E isso inclui não apenas o relacionamento com os pais adotivos, mas também com a família extensa, como avós, tios e primos. A convivência familiar é um direito fundamental para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. E essa regra se aplica integralmente aos filhos adotivos, assim como os filhos biológicos. Os filhos adotivos também têm deveres em relação aos pais adotivos e à família como um todo. Esses deveres incluem o respeito, a obediência durante a menoridade e a assistência na velhice ou em situações de necessidade. O dever de respeito é fundamental em qualquer relação familiar. Os filhos adotivos, como qualquer outro filho, devem respeitar seus pais, reconhecendo o esforço e o carinho investidos em seu bem-estar. Esse respeito se manifesta tanto em termos de obediência durante a menoridade quanto na forma de consideração pelos sentimentos e decisões dos pais ao longo da vida. Exemplo: Júlia foi adotada por um casal quando tinha 5 anos. Ao longo de sua vida, mesmo enfrentando os desafios comuns do crescimento, sempre respeitou seus pais adotivos, reconhecendo o esforço que fizeram para lhe proporcionar um lar estável e amoroso. Outro dever importante dos filhos adotivos é o dever de assistência aos pais na velhice, doença ou em situações de vulnerabilidade. Assim como os pais adotivos assumem a responsabilidade de cuidar dos filhos, os filhos adotivos também devem oferecer suporte e assistência aos pais quando necessário. Esse dever está previsto no Código Civil, que estabelece que os filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, têm a obrigação de prestar alimentos aos pais em situação de necessidade. Isso inclui tanto o apoio financeiro quanto o cuidado pessoal em situações de dependência. Embora a adoção seja um caminho maravilhoso para a criação de laços familiares, também apresenta desafios emocionais tanto para os pais adotivos quanto para os filhos adotivos. A adaptação pode ser difícil, especialmente quando a adoção ocorre em idades mais avançadas, e as questões sobre as origens biológicas podem surgir ao longo do tempo. Apoio psicológico e acompanhamento familiar podem ser fundamentais para garantir que os laços entre pais e filhos adotivos se fortaleçam ao longo do tempo. Muitas vezes, a adoção pode despertar questões de identidade nos filhos.
especialmente na adolescência, o que torna ainda mais importante a construção de uma relação de confiança e abertura. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário com dúvidas ou experiências, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais informações sobre adoção e outros direitos familiares.